E aí ele pegou o estagiário e inquiriu o perito se ele conhecia não sei como chama, instrução normativa, sei lá, entre aspas aí, o compatível da OMC sobre a técnica. E os artigos tais, enfim. E o perito não conhecia. E aí ele juntou e demonstrou que aquela técnica era uma técnica... Oi? Quem? Eu falei o quê? Ah, desculpa, gente, é porque mestrado e doutorado falando em OMC, eu durmo pensando em OMC. É a OMS, Organização Mundial de Saúde. Não é dislexia ainda não. É estresse mental mesmo. Enfim, perceberam a importância da atualização, de você indicar um assistente. Às vezes, você advogado, dizer para a parte, vamos contratar um assistente, o cara, eu já estou pagando advogado, estou não sei o que mais. Agora, contratar um assistente 10 vezes melhor do que o perito, vale a pena, porque quando você chegar na audiência, o cara vai trucidar o perito vai ficar na saia justa lá, que se aquela perícia foi contrária a você, aquela perícia não vale mais nada, tá? E é melhor na audiência, o que vocês acham? Ou você pegar o laudo nos autos e impugnar o laudo? Pô, imagina o juiz ler o laudo do perito e ainda ter que ler o advogado impugnando o laudo do perito. Já ter que falar papo de médico e um monte de citação em latim, porque ainda tem advogado que faz isso, né? Que pega dicionário de latim, aí pega aqueles verbetes lá de meia página e transcreve em latim, como se algum juiz hoje ainda falasse latim. O único que eu conheço é o desembargador Mariose, que é professor aqui do CEUB, porque foi seminarista, aprendeu latim para virar padre. Não foi nem para virar advogado, mas... E aí a forma de instrução na audiência eu já falei para vocês, então é basicamente isso, tá? Olha o seguinte, com relação a custas, vocês sabem que a regra do processo é que o autor adianta todas as custas, não é isso? Essa aqui é a única exceção, pelo menos que eu me lembre assim, tá? Nesse caso aqui, se só o réu pedir perícia, o réu adianta as custas dos honorários do perito, tá? Então, se só o réu pedir perícia, ele é que vai adiantar as custas dos honorários do perito. Por isso que a gente, quando está advogando para o réu, a gente vai, no último dia você pede a perícia, que é para ver se o autor não pede primeiro. É sério, porque se os dois pedirem, o autor adianta. Se o Ministério Público pedir, o autor adianta. Se o juiz determinar, o autor adianta. Mas se o réu pedir, é o réu que adianta as custas, tá? E vocês advogando para o autor, ainda que vocês queiram perícia, espera até o último dia para protocolar o pedido. Fica de olho lá, porque abre prazo comum para as partes requererem produção de provas. Aí o advogado vai, se adianta e protocola lá pedido de perícia, você já olhou lá, beleza, agora eu posso pedir perícia também. Ou não peço, nem preciso pedir. Porque mesmo que só o réu peça a perícia, eu vou poder apresentar quesitos, tá? Então tem que observar essa questão dos honorários aí. No rito sumário, os quesitos já vêm na inicial, tá? E na contestação, os quesitos do réu. E isso não quer dizer que o juiz vai deferir a prova pericial, né? Você já tem que adiantar os quesitos, até para o juiz ver se é o caso. Isso aqui que ele quer provar não importa em nada para a solução da causa, tá? Então, o autor adianta na inicial, o réu adianta os quesitos na contestação. Se for o rito ordinário, naquela fase lá do saneamento, lembra? O juiz fixará pontos controvertidos, resolverá as questões processuais pendentes, determinará as provas que serão produzidas. Aí ele vai dar um despacho. Digam as partes sobre as provas que desejam produzir na audiência, se requererem perícia para indicar os assistentes técnicos e os quesitos da perícia, requerendo testemunhas, desse jeito, um despacho, tá? Do saneamento. Então, de perícia, basicamente é isso. Oi. Assim, o juiz definirá a perícia quando? É inciso 3. A verificação for impraticável. Você pode dar um exemplo? Vou dar um exemplo muito absurdo. Eu estava falando do artigo que fala que o do juiz vai indeferir a perícia quando a produção dessa perícia não chegar a resultado nenhum. Basicamente é o que está dizendo, né? Foi impraticável. Eu vou colocar um exemplo bem absurdo. Vamos periciar o avião da Air France que caiu
no Oceano Atlântico, tá? Ou um prédio que desabou, tipo assim, para que a perícia não sirva só como um instrumento de morosidade do processo. Você sabe que aquilo ali você não vai ter como chegar a lugar nenhum, dependendo do argumento. Por isso que é interessante no rito sumário, já que a ideia é acelerar, o juiz já vê os quesitos, porque pelos quesitos ele já sabe, isso aqui não vai chegar a lugar nenhum. Então eu indefiro a prova pericial, tá? Tem que ter eficiência, né? O ato ele tem que produzir um resultado. Se for para a gente ficar praticando atos que os resultados não vão servir para nada, você está saindo da ideia de celeridade processual, razoabilidade do tempo de duração do processo. Mais alguma questão de perícia? Só uma dúvida, talvez meio idiota, mas, por exemplo, se eu, caso Isabela, por exemplo, o juiz nomeou peritos e aí eles têm interesse que a perícia seja confusa. Eles podem nomear um assistente meio... Aí, no processo penal, eu confesso que eu não tenho tanto domínio do procedimento de perícia, tá? Mas o perito ele pode ser, se descobrirem que ele está... Ou assistente, se descobrirem que ele está tentando puxar a sardinha para um lado, ele sofre... porque o assistente, ele é parcial. O assistente não é imparcial. O perito é que tem que ser imparcial. E, foi até bom você ter colocado isso, o perito está sujeito àquelas mesmas restrições de impedimento, suspeição, que o juiz, que o membro do Ministério Público. O assistente não, porque ele é parcial, ele está ali para ajudar a parte. Tá? Se você pegar no processo penal, por exemplo, o assistente de acusação. Quem é o assistente de acusação? É o advogado contratado pela família da vítima, ou pela vítima, para auxiliar o Ministério Público na acusação. Então, o assistente sempre é parcial. Ficar evidente que o assistente foi, assim, tentou fazer uma coisa contrária do que era evidente. Na verdade, no processo penal o que acontece é você apresentar laudos contrários, né? Até no processo civil se faz isso. Você lembra do caso vocês eram muito pequenos, PC Farias, né? Que teve o laudo dos maiores peritos criminais, né, do país, o Badam Palhares, chocando com o laudo da perícia oficial do processo. E ficou aquela questão, chegaram a questionar até se ele não estaria de alguma forma distorcendo dados, informações, alguns escândalos. Isso acontece, mas aí é o juiz que vai decidir. Eu fico com essa manifestação, eu fico com essa. Lembra? Livre convicção motivada, valoração das provas. O juiz pode ter prova em todos os sentidos. Ele vai escolher uma que o convence e vai dizer por que aquela convenceu. Se a parte acha que ele escolheu a prova errada ou deu o valor errado, o que ele faz? Ela recorre para o tribunal, tá? E essa discussão você vai poder ter ela integralmente na Corte de Apelação, seja Tribunal de Justiça, seja Tribunal Regional Federal. Você só não vai poder levar essa discussão para o STJ e para o Supremo, porque a súmula 7 do STJ impede a rediscussão de valoração de prova no âmbito do STJ e o Supremo tem uma súmula semelhante. Professor, por exemplo, assim, se tem, sei lá, um homicídio, mas a outra pessoa não veio a falecer, e a polícia chega, faz perícia, é aberto um inquérito policial, aí tem a perícia, tem tudo. Essa perícia que é feita, ela aproveita para a esfera civil, se quiser entrar depois? Como prova documental, mas eu não entendi, eu e a turma não entenderam uma coisa. Teve homicídio, mas a pessoa não morreu? Não, um homicídio, mas a outra pessoa vítima, tinham duas pessoas. Duas vítimas. Aí, não, só é uma vítima. O outro foi de tentativa de homicídio. Tá. Mas no direito, cada palavrinha que você fala, né, quer dizer várias coisas. É isso aí, então. Aí, por exemplo, aí chega a polícia, é instaurado... Pode até ter tido um aberrácio ictus, assim, aí vai para tentativa de homicídio, ou arma, a pólvora, sei lá, tava molhada da segunda bala, mas e aí? Duas pessoas. Aí é feito um inquérito policial, aí, tipo, é determinada a perícia e tudo. Aí depois dessa perícia criminal e tal, feita pela polícia, ela vai aproveitar